Sejam bem-vindos. Meu nome é Laís Cristina, sou bacharel em Ciências Contábeis e Direito e especialista em Recursos Humanos. Será um prazer estudarmos juntos a disciplina de Recursos Humanos na Administração Pública. A disciplina foi dividida em 4 etapas. Durante 4 semanas, iremos conhecer os conceitos básicos ligados à gestão de pessoas na administração pública. Peço a atenção de todos durante as aulas. Anotem todas as palavras-chave dos conceitos à medida que os conteúdos avançarem. As dúvidas que surgirem poderão ser sanadas após cada aula ministrada. Elas deverão ser registradas no Fórum Tira Dúvidas. Saibam que a dedicação e disciplina aos estudos são os 2 pilares necessários para a construção dos conhecimentos. Desejo ótimos estudos a todos. Vamos iniciar nossa primeira aula. Conceito de administração pública. A administração pública é o conjunto de órgãos incumbidos das funções administrativas ou conjunto de atividades concretas do Estado desempenhadas de forma imediata para atender às necessidades públicas. Podemos observar que o foco da administração pública é atender às necessidades públicas, ao bem comum. A administração pública tem esta responsabilidade de direcionar todos os esforços através do seu conjunto de órgãos para o mesmo objetivo. A própria palavra administração significa não só prestar serviços, executá-los, como outro sim, dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil. Em sentido material, é o conjunto coordenado de funções que visam a boa gestão da res pública, ou seja, da coisa pública, de modo a possibilitar que os interesses da sociedade sejam alcançados. Destaca-se por ser um conjunto de órgãos destinados a cumprir as finalidades do Estado. Administração de recursos humanos na administração pública. Quando nos referimos à administração de recursos humanos na administração pública, estamos falando da gerência de pessoas, coordenação de pessoas que deverão direcionar seus esforços em prol de um objetivo comum. A própria administração pública tem como foco de trabalho a prestação de serviços públicos direcionados ao bem comum, ou seja, o bem de todos. Para que a administração pública consiga atender ao bem comum, ela utiliza de recursos orçamentários, chamados de recursos financeiros, recursos humanos, que são as pessoas que integram a administração pública de forma direta, que são seus servidores, e de forma indireta, os prestadores de serviços, e recursos materiais, constituídos de todos os bens móveis, imóveis, bens de consumo, bens permanentes, todos disponíveis para o gestor público. Então, a gestão pública tem como pilares que a sustentam recursos financeiros, recursos materiais e recursos humanos. Atualmente, não podemos deixar de fazer referência também aos recursos tecnológicos. Infelizmente, ainda muito aquém das necessidades da administração pública, de forma geral. Mas mesmo assim, de forma precária, estão presentes na administração pública, sendo alguns setores ou órgãos bem mais equipados e outros ainda deficientes. Administração de recursos humanos na administração pública. Quando nos referimos à administração de recursos humanos na administração pública, estamos falando da gerência de pessoas, coordenação de pessoas que deverão direcionar seus esforços em prol de um objetivo comum. A própria administração pública tem como foco de trabalho a prestação de serviços públicos direcionados ao bem comum, ou seja, o bem de todos. Para que a administração pública consiga atender ao bem comum, ela utiliza de recursos orçamentários, chamados de recursos financeiros, recursos humanos, que são as pessoas que integram a administração pública de forma direta, no caso dos servidores, e de forma indireta, que são os prestadores de serviços. E recursos materiais, constituídos de todos os bens móveis, bens imóveis, bens de consumo e bens permanentes, todos disponíveis para o gestor público.
Então, a gestão pública tem como pilares que a sustentam recursos financeiros, recursos materiais e recursos humanos. Atualmente, não podemos deixar de fazer referência também aos recursos tecnológicos. Infelizmente, ainda muito aquém das necessidades da administração pública, de forma geral. Mas mesmo assim, de forma precária, estão presentes na administração pública, sendo alguns setores ou órgãos mais bem equipados e outros ainda deficientes. CLT versus estatutos. Bem, outra informação se faz necessária. É que os servidores públicos são regidos por uma lei específica. Como exemplo, temos os servidores públicos federais, que são regidos pela Lei 812 de 1990. Nos municípios, temos os estatutos dos servidores públicos. Por isso, os direitos trabalhistas relacionados na consolidação das leis trabalhistas, a conhecida CLT, não se aplicam aos servidores públicos de forma direta. A CLT poderá ser aplicada na íntegra, no âmbito da administração pública, aos empregados públicos, trabalhadores de empresas de economia mista, onde parte dos recursos da empresa é público e outra parte é da iniciativa privada, ou seja, de particulares. A consolidação das leis trabalhistas apresenta leis consolidadas que se referem aos empregados, termo aplicado especificamente aos trabalhadores da iniciativa privada, como comércio em geral, e áreas de produção, como indústria e agroindústria, empresas de economia mista, que são os empregados públicos, e ainda a categoria dos domésticos. Estrutura da administração pública. Administração pública direta, formada por órgãos que exercem atividade administrativa no interior da pessoa política. E a administração pública indireta decorre pela descentralização por serviços que consistem na instituição pelo Estado, por meio de lei, de uma pessoa jurídica de direito público ou privado, a qual se atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público, segundo o conceito de Bittencourt, na página 59. A administração pública é dividida em dois níveis. O primeiro é a administração direta. Compreende a estrutura administrativa dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e suas subdivisões, como as estruturas administrativas da Presidência da República e dos ministérios, secretarias estaduais e municipais, com seus respectivos departamentos e seções. É o conjunto de unidades organizacionais que integram a estrutura administrativa de cada um dos poderes da União, dos estados e dos municípios. O segundo, a administração indireta, constitui-se de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria, que se encontram vinculadas a esses poderes por meio de determinação em lei. São entidades que compõem a administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Como exemplo da administração pública indireta, podemos citar as empresas de transporte urbano, que executam uma função de viabilização da mobilidade de pessoas, fazendo uma função de responsabilidade do governo municipal, ou seja, a atribuição da obrigação é do poder público municipal, em prol do bem comum. Porém, o serviço de transporte público, por lei, poderá ser atribuído a terceiros, mas ainda assim, o poder público municipal continua responsável pela fiscalização da execução dos serviços prestados à população. Também são exemplos os serviços da administração pública indireta, os serviços postais, telecomunicações e energia elétrica. A administração indireta ou descentralizada tem como característica a criação da personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Princípios da administração pública.
5 princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A administração pública se direciona conforme o que está estabelecido em leis e também é regida por princípios do direito administrativo. Mas o que são os princípios? São leis? Não. Princípios não são leis. Os princípios norteiam toda a prática da administração pública. Eles devem ser observados, sempre, em todos os atos da administração pública. Mas quais são esses princípios? Os princípios da administração pública são princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Vamos analisar cada um deles. Começaremos pelo princípio da legalidade. Princípio da legalidade. A administração pública, por meio dos seus agentes, só pode fazer o que a lei permite. Está absolutamente submetida ao mandamento legal. A vontade própria fica frustrada diante dos mandamentos legais. Você pode me questionar: e se não houver lei sobre determinado assunto, a administração pública pode se manifestar? A resposta, de acordo com o princípio da legalidade, é negativa. Não. A administração pública ficará inerte até que uma lei determine o que ela possa fazer ou, ao contrário, não fará legalmente. Já o princípio da impessoalidade ou finalidade exige que os atos administrativos sejam praticados exclusivamente para a consecução dos objetivos da lei que o exige. A finalidade da lei, em termos amplos, é o atendimento do interesse público. Portanto, será nulo todo ato que derive de lei individualizadora de destinatário. Se for criada uma lei que beneficie alguns determinados, esta lei estará ferindo o princípio da impessoalidade. O servidor, durante o atendimento, por exemplo, em um hospital público, deve tratar as pessoas dentro do interesse público. É este princípio que impede o tratamento interessado por parte do agente, como beneficiar um parente no atendimento que é destinado à população em geral. Se há uma ordem de atendimento, como por exemplo fila ou atendimento especial, deverá respeitar essa ordem, de forma a atender à finalidade do serviço público de saúde. Tratar diferente as pessoas por questão de afinidade ou interesse pessoal é desobedecer e desrespeitar o princípio da impessoalidade. O que está em questão é a finalidade. O serviço é destinado a todos, sem exceção. Tanto é que na Constituição Federal, saúde é direito de todos indiscriminadamente. O princípio da moralidade já trata da moralidade jurídica, isto é, da execução das leis através dos atos que tenham um fim justo e legal, no atendimento de direito individual ou coletivo, sem intenção de beneficiar ou prejudicar determinada pessoa. É antiga a distinção entre moral e direito, ambos representados por círculos concêntricos, sendo o maior círculo correspondente à moral e o menor ao direito. Licitude é fazer o que é lícito, legal, que está em lei. Já a honestidade é a qualidade de ser honesto. Estes são os traços distintos entre direito e moral. Muitas vezes percebemos que nem tudo que é legal é moral, é honesto. Exemplo, é legal o prefeito colocar parentes nos cargos de secretários municipais? No entanto, o abuso dessa prerrogativa, apesar de legal, pode ser imoral. O princípio da publicidade também está no artigo 37 da Constituição Federal e exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvadas, ou seja, resguardadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. Os atos da administração pública deverão ser divulgados para a população. Tem que haver transparência,
uma vez que todo patrimônio público pertence à população. Se o bem administrado é do povo, não é próprio, algo individual, há necessidade de prestar contas aos donos. Assim é na administração pública. É necessária a prestação de contas dos atos, administrativos à população e também aos órgãos fiscais. E por último, temos o princípio da eficiência, que impõe à administração a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, com perfeição e rendimento, além de observar os demais princípios. Para a professora Eli Lopes Meireles, a eficiência é um dever da administração pública, definindo como o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, com perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhar apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e dos seus membros. Ou seja, é dever de todo agente público ser eficiente. O princípio da eficiência apresenta na realidade dois aspectos: o modo de atuação do agente público, do qual espera um melhor desempenho de suas atribuições, visando melhores resultados, e o modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública. Vale ressaltar que não há hierarquia entre os princípios. Não existe um princípio mais importante que outros. Todos são necessários à boa administração pública. Servidores públicos. Servidores públicos são os recursos humanos da administração pública. Podem ser classificados em agentes políticos, servidores estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Servidor público em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviços públicos nas esferas municipais, estaduais, distrital e federal, seja através de concurso público, por voto eleitoral, contratos e licitações, seja apenas desempenhando uma função pública ou executando serviços públicos. Agentes políticos são componentes do governo investidos em cargo, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para exercício de atribuições constitucionais. Os servidores estatutários ganham este nome devido a estarem sujeitos ao regime estatutário. Os empregados públicos são regidos pela CLT e ocupantes de empregos públicos. Servidores temporários têm uma relação contratual com a administração, definindo todos os critérios para a execução dos serviços com prazo certo de início e fim, para atender a uma necessidade temporária e excepcional interesse público. Exercem a função sem estarem vinculados a cargo ou emprego público. Do acesso ao serviço público. Artigo 37 da Constituição da República Federativa Brasileira. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. O acesso aos cargos públicos exige aquilo que estiver estabelecido em lei. Prestem atenção, a lei irá definir as condições para o acesso, se tem que ser exclusivamente brasileiro, se poderá ser estrangeiro e em qual condição poderá ser estrangeiro, a idade mínima e máxima dos candidatos aos cargos, empregos e funções públicas, o sexo, se poderá ser deficiente físico e qual tipo de deficiência. Tudo isto tem que ter previsão legal. No edital de concurso ou de contratação, enfim, tem que ter previsão legal. Não basta o comando constitucional para tornar possível a admissão
do elemento humano ao serviço administrativo. É necessária e indispensável lei, o Estatuto da União, dos Estados ou dos municípios, regulando a forma de acesso. A administração pública, orgânica e humana, não é uma exclusividade do Poder Executivo e nem se confunde com quaisquer dos poderes do governo. Vamos falar agora sobre cargo. O cargo é a menor unidade de competência da administração, a ser expressa por um agente e que engloba determinadas e certas atribuições, bem como responsabilidades específicas, remuneração certa, destinada a ser titularizada por um profissional legalmente qualificado para o seu desempenho. A função é o conjunto de atribuições de um cargo. É o que vai ser desenvolvido, realizado dentro do cargo. São as atribuições, o que deve ser feito. Exemplo, em uma administração tem um cargo de médico e as atribuições do cargo estão previstas em lei, que serão o atendimento médico especializado em ortopedia, por exemplo. Deverá o servidor do cargo de médico executar as funções pertinentes à profissão. Ou outro exemplo poderá ser o cargo de um professor, cujas atribuições sejam ministrar aulas nos horários definidos pela escola da matéria de biologia a nível de 1º grau de alfabetização. Então, a função define o que deve ser feito. Tipos de cargos no serviço público. Cargo em comissão, provimento estabelecido por lei, livre nomeação e exoneração. Cargos em estágio probatório, antes da efetivação. Cargos efetivos, providos por concurso público. Cargos vitalícios, ligados ao Poder Judiciário. Atenção para os cargos em comissão. São de provimento estabelecido por lei, sendo os mesmos de livre nomeação e exoneração, ou seja, tem que ter previsão legal, os agentes aqui não fazem concurso, são de confiança de quem os contratou, no caso do Poder Executivo, também são de livre nomeação, podem ser chamados a assumir cargos de confiança a qualquer tempo por interesse, por exemplo, do prefeito, mas também podem ser destituídos do cargo comissionado pela vontade do gestor público, pois não há estabilidade nem garantias nessa situação. A lei também definirá a quantidade de cargos desta natureza a serem preenchidos por servidores de carreira, que são os detentores de cargos efetivos, que vieram para o serviço público através do concurso público. Os cargos efetivos, ao contrário dos cargos comissionados, precisam ser providos por concurso público. E depois de passado o período de estágio probatório, que é de 3 anos, dispõe de estabilidade no serviço público, o que garante a seus ocupantes certa independência no exercício de suas atividades, só podendo ser exonerados em razão de circunstâncias especiais. E por último, temos os cargos vitalícios, que são relacionados com o exercício de certas atribuições para as quais se exige absoluta independência no exercício de suas funções. Somente poderão ser exonerados em razão de circunstâncias especiais. Natureza das funções. Função pública, criados por lei. Função de confiança, competência das autoridades que a preenche. Emprego público, Constituição Federal de 1967, nasceu da contratação de temporários, com vínculo empregatício. Os servidores públicos ocupam cargos públicos, empregados públicos ocupam empregos públicos. Cargos de confiança podem ser divididos em 2 tipos, de amplo recrutamento, que é a contratação, ampla contratação, ou de restrito recrutamento, que são de servidores efetivos, são funções gratificadas. Já o emprego público ocorreu na sua criação bem na vigência da Constituição de 1967, que autorizava a contratação de temporários.
Somente as leis trabalhistas, neste caso, prevalece, entre elas a CLT. Portanto, o emprego público designa igualmente uma unidade de atribuições e responsabilidades, com remuneração certa, diferindo do cargo público pela qualidade do vínculo, pois emprego tem natureza jurídica contratual e é regido pela consolidação das leis trabalhistas. Do acesso ao serviço público. Questões relevantes. Primeira, garantia do acesso ao serviço público. Segundo, requisitos estabelecidos em lei. Terceiro, limite de idade. Quarto, discriminação do sexo. Outras questões sobre o acesso ao serviço público são a garantia do acesso ao mesmo, que é uma garantia constitucional e concretizada pelo princípio da impessoalidade na administração, porque visa impedir que os cargos públicos, tanto empregos e funções, sejam providos de forma aleatória, por pessoas cujo mérito, embora evidentes ao administrador, não sejam maiores nem atendam aos anseios coletivos, ou seja, melhor do que outros profissionais igualmente categorizados, mas distante da esfera de análise do responsável pela captação de recursos humanos. Outro ponto importante para ser enfatizado são os requisitos estabelecidos em lei. A disposição constitucional de atendimento aos requisitos legais funciona como uma limitação ao amplo acesso, assegurado no inciso 1 do artigo 37, mas não assegura que a lei limitadora possa fazer qualquer exigência sem considerar as demais normas do direito, tal como proibição de discriminação religiosa, discriminação política, de cor, de estado civil ou de sexo, ou ainda que venha a exigir, por exemplo, formação de nível superior para acesso ao cargo de auxiliar administrativo, que seria de nível médio. Tudo que for estabelecido em lei tem que ter uma lógica e objetividade, facilmente identificável, visando a concretização do mínimo indispensável para o atingimento do interesse coletivo a ser alcançado. Sobre o limite da idade, o artigo 7º, inciso 30, é de observância obrigatória pela administração pública, por força da remissão do artigo 39, parágrafo 3º, que admite exceções no final do texto, pois poderá definir idade mínima e máxima para o acesso a cargos públicos de provimento efetivo. A mínima é de 18 anos de idade, decorrente da plena cidadania. Já a idade máxima é de 70 anos, decorrente da imposição da aposentadoria nesta idade, conforme inciso 2º do artigo 40. Se analisarmos bem, trata de mera presunção legal da incapacidade. Sobre a discriminação de sexo, é restrita a área de vedação à participação de determinado sexo, cabendo ao legislador extremo cuidado para não ferir a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Diante da lei, inciso 1º, artigo 5º da Constituição Federal, não poderá o legislador, em sua atividade, nem o administrador na execução da lei, basear-se em conceitos pessoais em relação às atividades que podem ou não serem exercidas por homens e mulheres. Restam poucas barreiras limitadoras do campo de atividade profissional feminina. A mulher hoje está em praticamente todas as profissões, inclusive as que eram consideradas próprias do sexo masculino. É possível, portanto, que reservem certas funções a determinado sexo, sempre através de lei, sem, contudo, sobre este pretexto, vedar-se o acesso do elemento humano plenamente capacitado ao serviço objetivamente considerado. Investidura em cargo ou emprego público. Investidura. Ato de preenchimento do cargo ou emprego público, com a designação do seu titular. A investidura
pode se dividir em administrativa, que é por nomeação ou contratação, política, eleições diretas ou indiretas, que é o poder legislativo e executivo. Originária, vincula pela primeira vez o agente ao cargo. Derivada, vínculo já existente. Promoção e reintegração. Vitalícia, membros da magistratura e efetiva, concurso após o estágio probatório. E em comissão, caráter precário, livre nomeação e exoneração. Sobre a investidura, podemos dizer que é o ato de preenchimento do cargo ou emprego público, com a designação do seu titular. A investidura pode se dividir em administrativa, é aquela em que o agente se vincula ao cargo, emprego, função ou mandato administrativo, por meio da nomeação ou contratação. Depois temos a política, que é proveniente das eleições diretas ou indiretas, por meio do voto, seja no caso legislativo e executivo, para cumprir mandatos como membros do poder legislativo ou nas chefias do poder executivo. Temos também a investidura originária, vincula pela primeira vez o agente ao cargo, emprego ou função, seja por nomeação ou contratação. E temos também a investidura derivada, cujo vínculo já é existente entre o servidor e a administração. Poderá se realizar através da promoção ou através da reintegração. A investidura vitalícia é destinada aos membros da magistratura, membros do Ministério Público, dos Tribunais de Contas. É aquela cujo ocupante somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Investidura efetiva, proveniente de concurso após o período do estágio probatório. Após os 3 anos de estágio probatório, o servidor conquistará a efetividade, caso tenha atingido os requisitos estabelecidos como necessários nas avaliações de desempenho. E, por último, a investidura em cargos de comissão, que tem caráter precário e de livre nomeação e exoneração. Este atende à vontade do gestor público. É muito parecido com a iniciativa privada, onde os empregadores, quando não querem mais um determinado empregado, o demite. Os cargos comissionados também são, da mesma forma, de livre exoneração. Com uma diferença, a CLT garante direitos de indenizações e fundo de garantia por tempo de serviço nos casos de demissão involuntária, sem a vontade do empregado. Nos cargos comissionados, será direito o que estiver estabelecido em estatuto. Normalmente, não há indenização, e muito menos FGTS. Outros conceitos: transposição, passagem do servidor de um cargo para outro, é um concurso interno. Segundo, readmissão, reingresso do servidor após exoneração ou demissão. Isso é por conveniência administrativa. Terceiro, reversão. Refere-se ao aposentado, quando cessada a incapacidade determinante de aposentadoria, por invalidez, de ofício ou ex ofício. Outros conceitos deverão ser levados em conta, como a transposição, que é a passagem do servidor de um cargo para outro através de concurso interno. Com a atual legislação, a transposição de um cargo para outro através de concurso interno não é mais possível. Se o servidor almejar outro cargo, o mesmo terá que participar de um novo concurso público com demais interessados na vaga e conquistar uma boa colocação para que o mesmo possa pleitear a posse. Readmissão. A readmissão refere-se ao reingresso do servidor após exoneração ou demissão e depende de conveniência administrativa, ou seja, o reingresso é a critério da administração. Esta readmissão não pode ocorrer segundo a simples conveniência administrativa ou vontade do ex-servidor.
ela tem quesitos próprios e deverá ter previsão legal. Uma vez o servidor exonerado, se o mesmo quiser voltar ao cargo público, terá que se submeter a um novo concurso público. A reversão é uma forma de reingresso do servidor público. É aplicável nos casos de aposentadoria, em que o aposentado pode pedir a reversão de ofício, uma vez que cessada a incapacidade determinante da aposentadoria por invalidez, ou ex officio, que é contrária à vontade do servidor. Vamos falar agora sobre o concurso público. O concurso público é o procedimento técnico consagrado pelo Constituinte e mais adequado para propiciar o respeito ao princípio da isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei. E, ao mesmo tempo, atender à administração pública, que tem por dever selecionar os profissionais mais capacitados, inclusive para atender à eficiência, para desempenhar os serviços na sociedade. É, além de tudo, o respeito e observância aos demais princípios da administração pública, como a legalidade, pois o edital segue uma lei. Os cargos são previstos em lei. Todo o processo do concurso é baseado em lei. Ao respeito ao princípio da impessoalidade, moralidade e publicidade. Para que tenha plena moral jurídica nesses certames de seleção de pessoal, alguns requisitos genéricos devem ser estritamente observados, além dos específicos, como os de caráter orçamentário. Como podemos elaborar um concurso para ocupar cargos, sendo que a administração pública não comporta no seu orçamento, que é a previsão financeira, mais despesas com pessoal? Não será possível assumir uma atitude inconsequente como esta. Se compararmos com uma empresa privada, como iremos contratar empregados se o que você tem como receita mal dá para pagar as contas do mês? Nas empresas privadas, esta atitude é considerada irresponsável e o profissional de administração poderá ser responsabilizado civilmente pela atitude de danos ao patrimônio da pessoa jurídica. Na administração pública, poderá ser considerada uma atitude de improbidade e os danos são de amplitude pública. A existência de um cargo público, sua previsão legal, a definição do regulamento geral do concurso, a elaboração dos editais, a divulgação do concurso em jornais de grande circulação, na internet, cumprem o princípio da publicidade, que é a publicação oficial. A comunicação deverá ser a mais ampla possível para atingir o maior número de interessados, que é o cumprimento da transparência das ações da gestão. A definição se o concurso será de provas ou de provas e títulos, tudo tem que estar muito claro e objetivamente definido para evitar interpretações indevidas. É de suma importância ainda que se dê a conhecer previamente os componentes das bancas e comissões examinadoras, que deverão ser compostas, preferencialmente, por servidores efetivos e estáveis, para que se assegure a independência dos julgamentos, que gozem de maior qualificação técnica e profissional que os examinados, para que não haja limitação em suas avaliações. Na inexistência de servidores locais capazes, poderão ser contratadas entidades educacionais de nível suficiente ao exame dos candidatos, aos cargos disputados, conforme requisitos legais para o provimento. O edital do concurso servirá para verificação do correto atendimento às disposições legais, especificando de forma minuciosa os cargos a serem providos, com discriminação de suas atribuições, remuneração e requisitos para nomeação, data, horário e local de inscrição e de aplicação dos exames, os critérios de avaliação objetivamente apuráveis e os prazos recursais,
deverá merecer ampla divulgação. Essa divulgação não se limita à publicidade ou publicação oficial do edital de convocação. Trata-se de divulgação muito mais ampla, devendo a administração valer-se de todos os veículos de comunicação para atingir o maior número possível de interessados. Vamos analisar agora as práticas que ferem a universalidade de acesso aos cargos públicos. Considerar pontuação extra para aqueles que já são servidores públicos, sem que dê aos demais candidatos as mesmas possibilidades de pontuação, refere-se ao tempo de serviço prestado no mesmo cargo, na iniciativa privada e utilizar testes psicotécnicos de forma indiscriminada e às vezes com caráter eliminatório ou classificatório, frustrando o acesso do serviço público por fatores subjetivos de personalidade que não são impeditivos ao bom desempenho funcional, exceto carreira que exige um alto nível de equilíbrio mental, como a magistratura. Estas avaliações psicotécnicas devem merecer análise por comissões técnicas especializadas. Os laudos e avaliações deverão ser concedidos ao examinado, para caso julgue injusto e queira recorrer judicialmente. Outra questão importante é que comumente verifica-se nos editais de concurso a falta de prazos para impor recurso, ausência de identificação das autoridades ou autoridades que deverão receber o recurso e disposição dos resultados dos concorrentes. Sobre o concurso de provas e títulos, já falamos sobre este concurso de provas, que se processa através da avaliação escrita, onde o nível de conhecimento visa ser medido objetivamente. Já de provas e títulos, haverá prova, mas em alguns casos serão adicionadas notas finais da prova, nesta pontuação, decorrente dos títulos que os candidatos tenham, como pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, publicação de artigos, entre outros do mundo acadêmico. Ainda sobre o concurso público, podemos utilizar como exemplo a Lei 8.112 de 1990, que fala sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e das fundações federais. Determina em seu artigo 5º os requisitos básicos para a investidura em cargos públicos, sendo a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, atender ao nível de escolaridade exigido para o cargo, a idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. A partir daqui, fica mais claro como se processa a investidura em cargo público, suas subdivisões e possibilidades. Validade do concurso público. Artigo 39, inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Validade do concurso público. Por quanto tempo valerá um concurso público? Depende do edital. Normalmente 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. No artigo 37 da Constituição Federal, podemos retirar as seguintes informações. Inciso 3º diz: o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Se fixado o prazo mínimo, sem previsão simultânea da possibilidade de prorrogação, esta não poderá ser feita. Trata-se de evitar a discricionariedade, ou seja, a vontade da administração, após a definição dos classificados,
em prejuízo da moralidade e da impessoalidade, defendidas em princípios constitucionais. Visto que a prorrogação é uma só, resta definir qual o prazo desta prorrogação. Se é aquele definido como máximo pela Constituição, como o Constituinte que elaborou a lei não fixou o prazo certo, apenas disse que o máximo será de 2 anos, cabe à lei ou ao edital dizer o tempo certo. Já no inciso 4, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Primeiro, o inciso 3 define que todo concurso público deverá fixar o prazo de validade, antecipadamente, no edital de convocação. Inexistindo previamente esta fixação, o edital será considerado nulo. Observe que não existe determinação de prazo mínimo, apenas de máximo de 2 anos. Quando o legislador utiliza o termo até, estamos diante de um limite. No entanto, o prazo também não poderá ser muito pequeno para não comprometer o tempo necessário para as nomeações que se pretenda fazer, sem sacrificar as expectativas dos candidatos. Já no inciso 4, aquele que for aprovado tem o direito de ser convocado a tomar posse com prioridade sobre novos concursados. Se houver um concurso mais recente e um anterior foi prorrogado o prazo de convocação para posse, os aprovados no primeiro concurso têm prioridade sobre os demais de um concurso mais recente. Nulidade do concurso público, artigo 37 da Constituição da República Federativa Brasileira. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Exceções à regra do concurso e sua limitação. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, determinam-se apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Sobre a nulidade do artigo 37 da Constituição da República Federativa Brasileira, no parágrafo 2º, a não observância dos dispostos nos incisos 2 e 3, que nós já vimos, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Aqui reside a norma que define a nulidade da nomeação ou contratação sem prévia aprovação em concurso público e também da nulidade do edital, que não fixar prazo de validade para o certame, como antes indicado. A própria Constituição diz a invalidade dos atos. A novidade é que a própria lei impõe punição à autoridade responsável pela nulidade do ato. Sobre as exceções à regra do concurso e suas limitações, temos o inciso 5, que enumera as funções de confiança, consideradas gratificadas, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições, percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Pode-se admitir servidor quando imprescindível ao bom desempenho do governo. Alguém de confiança e dever de lealdade para exercer um cargo. Recomenda-se que sejam exercidos por membros efetivos. Entretanto, existem os cargos de livre nomeação e exoneração. Concurso público, reserva aos deficientes.
Reserva aos deficientes no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Inciso 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Ainda dentro da validade do concurso público, vamos analisar a reserva de vagas aos deficientes, conforme o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. No seu inciso 8, a lei reservará um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Dentre as normas que se destinam à proteção das pessoas portadoras de deficiência física, esculpidas pela primeira vez no Brasil, dentro da Carta Constitucional, coube impor à administração pública o dever de reservas de cargos e empregos em seu aparelho, para proporcionar a facilitação do acesso ao trabalho e a integração à sociedade produtiva, alcançando o deficiente a condição de igual às pessoas sãs, ainda que por ficção jurídica. Aqui está ocorrendo o princípio da isonomia, em seu sentido mais social, ligado à igualdade, o de promover a igualização dignatária, ou seja, a dignidade da pessoa humana, desta comunidade mais desfavorecida. A lei deve definir as condições de ingresso do servidor deficiente físico aos serviços públicos. Não há a possibilidade de dispensar a prestação de concurso público para os deficientes, conforme disposição legal. Muitas pessoas pensam que, pelo fato de serem deficientes, que as provas são menos complexas para estas pessoas. Não é verdade. Em relação às outras, o conteúdo das provas é o mesmo. O que diferencia são as vagas destinadas exclusivamente a deficientes físicos. Esta é a diferença, a compensação. Ele, o deficiente físico, independe do sexo, religião ou idade, terá que estudar da mesma forma que os demais candidatos. E se conseguir a classificação, tomará posse, passará também pelo estágio probatório, para somente depois de tudo isso conquistar a efetivação do cargo público. Pontos fortes da administração pública. Estatuto do Servidor Público versus CLT, servidor, cargos e funções, princípios da administração pública, concurso público, investidura em cargo ou emprego. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula e quero verificar se vocês realmente entenderam os conceitos trabalhados hoje. Vou falar as palavras-chave de tudo que estudamos e vocês vão responder o que entenderam. Podem buscar as respostas mentalmente, como também podem responder uns para os outros, com as suas próprias palavras. Não vale ler o material. Como resposta. Esta técnica é interessante para fixar os conteúdos estudados. Vamos começar? Administração pública. O que é? Palavras-chave do conceito: recursos públicos, foco no bem comum. Quem é capaz de montar a resposta? Vamos lá, tentem. Tentem responder. Muito bem, quem respondeu que é a gestão de recursos públicos voltados para atender às necessidades da população, o bem comum. É isso mesmo, a administração pública é muito complexa, são muitos recursos financeiros que não se misturam. Se um recurso financeiro é destinado à educação, ele só pode ser utilizado para a educação. Nós denominamos de receitas vinculadas, pois tem destinação específica. Outros recursos podem ser utilizados de forma mais livre, mas não se iluda. Para ser gasto o recurso, qualquer que seja, tem que haver licitação, analisar se pode ser compra direta, fazer empenho, enfim, é um serviço burocrático e necessário.
Quanto mais organizado, melhor para todos. Além dos recursos financeiros, temos os recursos materiais, que se referem a todo o patrimônio público, e também os recursos humanos e tecnológicos. Vamos para a próxima palavra-chave dos conteúdos estudados hoje. Estatuto do Servidor Público. O que é o Estatuto? Qual a importância dele? Palavras-chave do conceito: lei e serviços públicos. Vamos lá. Quem é capaz de montar a resposta com as próprias palavras e responder? Muito bem! Quem disse que o Estatuto do Servidor Público refere-se a uma lei que define direitos e deveres dos servidores públicos. Os servidores públicos são regidos por leis. Parabéns! Próxima palavra-chave dos conteúdos estudados hoje: servidor. Aqui não darei palavra-chave do conceito. Tente responder: quem é servidor público? Lembrem-se das características do servidor. Para ser considerado servidor, ele tem que trabalhar? Parabéns! Ele tem que trabalhar em órgãos públicos. Vamos definir nossa resposta. O servidor é aquele que está em um cargo público, criado por lei e exerce uma função pública. Você pode elaborar seu conceito. Quanto mais você entender a matéria, mais fácil fica estudar para as provas que virão. Quais os tipos de servidores públicos que temos? Onde que trabalham? Muito bem, servidores municipais exercem suas funções ocupando cargos nos municípios. Servidores estaduais ocupam cargos nos estados, muito bem, também criados por lei. E os servidores federais que ocupam cargos de competência federal, como, por exemplo, a Polícia Federal. Vocês estão de parabéns! A nossa aula chegou ao fim. Eu desejo a todos vocês bons estudos, uma semana renovada e muita saúde e fé, porque o restante nós temos condições plenas de realizar. Um abraço a todos e até a próxima aula.